Muito bem, pessoal. Vamos agora iniciar o estudo da Lei Orgânica do município de Itaquari. Conteúdo cobrado aqui no concurso do município. Pessoal, lei orgânica. O que é uma lei orgânica? Nós temos no âmbito federal, no âmbito do Brasil, quem organiza os poderes no Brasil, que são três, executivo, legislativo e judiciário, é a Constituição Federal. Quem organiza os três poderes nos estados é a Constituição Estadual. Cada estado tem a sua Constituição Estadual. E no município, qual é a norma que organiza os poderes, já que não existe uma Constituição Municipal? Esta norma é a Lei Orgânica. A Lei Orgânica, que, como o nome diz, organiza a administração pública e os poderes no município. E no município, conforme o artigo 2º, nós temos só dois poderes, porque não existe poder judiciário no município. Ah, professor, mas no centro de Itaquari tem um fórum da justiça. Sim, um fórum da justiça estadual, porque não existe poder judiciário no município. E nas principais comarcas, nos principais municípios do Rio Grande do Sul, temos em diversos, em centenas de municípios, nós temos comarcas do poder judiciário estadual. Então, não existe poder judiciário no município. Essa pode ser uma pegadinha na tua prova, porque no município só existem dois poderes. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E esta lei orgânica que a gente vai estudar agora, ela diz o que faz a prefeitura, o que faz a Câmara. Como que funciona a prefeitura, como que funciona a Câmara. Nós vamos conhecer e entender toda essa divisão político-administrativa dos poderes aqui no município de Itaquari. Bom, vamos então avançando, e aí nós temos, é importantíssimo que vocês acompanhem a nossa aula com a nossa apostila, porque na apostila que eu disponibilizo aqui no curso, vocês têm os quadros comparativos que vão ajudar a entender, a compreender os conteúdos que eu vou explicando. O primeiro deles, que já está ali embaixo do artigo 2º, é justamente sobre os poderes que eu acabei de comentar. E aí, logo abaixo do quadro, nós temos o parágrafo 1º do artigo 2º, que diz que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes, porque os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. E por serem independentes, não pode a prefeitura passar atribuições suas para a Câmara, nem a Câmara passar suas atribuições para a Prefeitura, porque a principal atribuição da Prefeitura é administrar os interesses da coletividade no município. E a Câmara vai aprovar as leis e fiscalizar o trabalho que é feito pela Prefeitura. Por isso, uma não pode delegar atribuições para outras. E também, o cidadão que está investido na função de um deles não pode exercer a do outro. Não é possível que um cidadão esteja ao mesmo tempo nas funções da Câmara e da Prefeitura. Salvo casos previstos nessa lei orgânica. A gente tem uma exceção. Por exemplo, se um servidor da Prefeitura concursado é eleito vereador e há compatibilidade de horários, ele pode normalmente trabalhar na Prefeitura e desempenhar o mandato. Nesse caso, como exceção, ele vai estar nos dois poderes. Mas na hora da prova, a banca vai trazer literalmente esse parágrafo 2º e vai te perguntar, está certo ou errado? Está certo. Em regra, o cidadão investido na função de um dos poderes não pode ser do outro, salvo casos que a lei orgânica excepcione. Muito bem, o artigo 3º, ele manteve o atual território do município, Isso lá, quando foi feita a lei orgânica, foi mantido o território que já era de Itaquari naquela época, e aí os limites do município de Itaquari só poderão ser alterados por legislação, isso pode ser perguntado na prova, legislação o quê? Estadual. Não pode ser uma lei municipal para alterar os limites. Por quê? Porque se eu alterar os limites do município de Itaquari, se for para ampliar, ele vai estar invadindo municípios vizinhos. Vai poder estar invadindo Bom Retiro, vai estar invadindo Triunfo do outro lado, ou do outro lado ainda Tabaí, E isso isso influenciaria em outro município. Então, uma lei municipal não tem esse poder. Sempre que a gente tem uma situação que vai envolver 2 ou mais municípios, eu preciso de uma lei estadual. Então, os limites do território de Itaquari, eles podem ser alterados nos termos da legislação estadual, certo? Se a banca colocar que é nos termos de legislação municipal, isso vai estar errado. Bom, nós temos no parágrafo único que as circunscrições urbanas, são o centro,
bairros e vilas, na forma da legislação. Então pode ter lá no centro da cidade, né? E também pode ter bairros e também vilas. Bom, temos no artigo 4º, que são símbolos de Taquari, brasão, bandeira e hino. Isso aqui muito raramente aparece em prova, mas está aí então o artigo 4º. O que a nossa banca, que vai aplicar nosso concurso, adora cobrar é o artigo 5º. O artigo 5º ele traz a autonomia do município. O município de Taquari ele é autônomo. Ele não é subordinado diretamente ao governo federal ou ao governo estadual. Existe autonomia. O prefeito de Taquari ele tem autonomia para administrar o município e tomar decisões. E essa autonomia de Taquari em relação ao Estado, em relação ao governo federal, ela se expressa basicamente por 3 fatores. Eu coloquei no quadro ali 5 fatores, porque tem 2 que são desdobramentos do terceiro. Primeiro fator, eleição direta dos vereadores. O povo de Taquari vai às urnas e elege os seus representantes, porque na Câmara estão os vereadores, que são representantes do povo. Depois nós temos a eleição direta do prefeito e do vice-prefeito. Também o povo do município de Taquari vai às urnas e escolhe o seu prefeito, que de brinde, né, vem um vice registrado junto com o prefeito. Muito bem. Terceira situação, tem administração própria, né, para cuidar do interesse, do seu peculiar interesse. A administração própria é o trabalho que a prefeitura faz, administrando os interesses e as necessidades da comunidade taquariense. E nós temos dessa administração própria 2 desdobramentos principais. Primeiro, decretação e arrecadação dos tributos. O município de Taquari vai instituir e arrecadar os seus tributos, como o IPTU, o ITBI, o ISS, as taxas e contribuições de melhoria que o município institui. Também, como desdobramento da administração própria, o município vai organizar a prestação dos serviços locais. A prefeitura vai organizar como que vai ser prestado serviços de saúde, educação, transporte, todos mais serviços aí que são de competência do município, como a gente vai estudar na sequência. Muito bem, e agora vem então, finalmente, a competência do município. O artigo 6º ele vai nos trazer quais são as competências do município de Taquari no exercício de sua autonomia. Tem uma lista aí com muitas competências no artigo 6º, e na próxima página nós temos o artigo 7º, que também traz competências do município. Só que a gente tem que comparar que o artigo 6º ele vai trazer competências só do município de Taquari. Enquanto que no artigo 7º nós teremos competências que são do município de Taquari, mas também são do Estado e também do governo federal da União. E o que a banca vai fazer na prova? Ela vai te perguntar, vai colocar no enunciado da questão, compete concorrentemente ao município de Taquari, concorrentemente com o Estado e com a União. Quando ela te fizer essa pergunta, ela quer que tu marque como correta um dos incisos do artigo 7º. Agora, quando ela te perguntar o que compete somente ao município de Taquari, ela vai te perguntar o que está lá no artigo 6º. Então, a gente vai agora estudar o que está no artigo 6º, que são as competências somente de Taquari, e depois, no artigo 7º, competências que são do município de Taquari, mas são prestadas também concorrentemente, conjuntamente, pelo município, pela prefeitura, por órgãos do governo estadual e também do governo federal. Bom, no artigo 6º, nós temos então ali 26 competências. Primeira competência do artigo 6º, organizar-se administrativamente, observando as leis estaduais e federais, né? Claro, o município se organiza, a prefeitura organiza a administração, decide quais secretarias que vão existir, o que faz cada uma das secretarias municipais. Segundo, o município vai elaborar as suas leis, expedir decretos e atos relativos a assuntos de interesse local. O interesse local é uma característica do município. Interesse regional que vai ser tratado pelo Estado, interesse nacional pela União. Então, o interesse local, ele é próprio do município. O município vai administrar os seus bens. A prefeitura possui bens que são administrados pela própria prefeitura. O município pode adquirir, se for necessário, pode desapropriar. Também o município vai elaborar as suas normas orçamentárias, que são basicamente 3 normas orçamentárias que a gente vai estudar mais adiante. Então, o município vai decidir o que ele vai gastar, o que ele pretende arrecadar e como que ele vai gastar. O município vai organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local e os que possuem caráter essencial. Os serviços públicos, a maioria é prestado diretamente pela própria prefeitura.
Por exemplo, quando a gente tem lá um posto de saúde, a gente tem a prefeitura prestando serviço público para a comunidade, diretamente. Agora, tem alguns serviços públicos que a prefeitura não presta diretamente, que ela terceiriza. Ela abre uma licitação para uma concessão desse serviço público. Aí uma empresa vai lá explorar esse serviço e, em troca, né, a empresa vai arrecadar tarifas. Exemplo muito comum são os ônibus de transporte coletivo. O ônibus de transporte coletivo, quando ele não é da própria prefeitura, ele é concedido para uma empresa, então, que vai prestar esse serviço e vai garantir seu lucro com a cobrança da tarifa dos passageiros. Bom, temos na sequência também como competência do município de Taquari, aí no artigo 6º, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos servidores, que inclusive a gente vai estudar aqui no curso também mais adiante, né? O regime jurídico dos servidores, que traz os direitos dos servidores concursados e também dos cargos em comissão aqui no município de Taquari. Também cabe ao município elaborar o plano diretor. O plano diretor ele é um instrumento básico da política urbana. Ele estabelece as regras, estabelece a altura máxima de prédios conforme o bairro ou localidade da cidade e tudo mais. Também nós temos que vai o município estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, poluição do meio ambiente, espaço aéreo e águas. Também a concessão e permissão do transporte coletivo, táxis e outros. E um detalhe importante, quem fixa as tarifas, os itinerários, os pontos de estacionamento e as paradas dos ônibus e dos táxis é a prefeitura, é competência do município. Também regulamentar o uso das ruas, a utilização dos logradouros públicos e também sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, bem como faixas de rolamento e zonas de silêncio. Também cabe ao município de Taquari disciplinar o serviço de cargas e descargas e também a tonelagem máxima, aquele máximo de carga que pode circular dentro do município, o peso máximo. Também o município vai estabelecer servidões quando forem necessárias para os seus serviços, manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental, normatizar tudo que envolve ali a questão da coleta do lixo domiciliar e da limpeza urbana, esse serviço de coleta de lixo que o município pode prestar diretamente ou também fazer uma concessão, uma contratação com uma cooperativa, licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, prestação de serviços e outros, caçar alvará de licença quando eles tiverem os serviços estiverem sendo danosos à saúde, higiene, meio ambiente, bem-estar públicos e bons costumes. Isso que nós temos no inciso 15 é o exercício do poder de polícia pela prefeitura. Porque se tu quiser abrir uma indústria, um comércio ou uma empresa de prestação de serviços no município de Taquari, antes de começar a funcionar, tu vai chegar lá e vai pedir uma autorização, uma licença, melhor dizendo. Tu vai pedir uma licença para a prefeitura. A prefeitura vai fiscalizar a tua atividade para ver se ela atende os requisitos legais e vai te dar um alvará para que tu possa funcionar. A qualquer momento, havendo descumprimento dessas regras, que é o que um fiscal da prefeitura vai lá e observa, isso pode acarretar a cassação daquele alvará, se o teu empreendimento passou a desrespeitar a lei, oferecendo risco, né, à saúde, higiene, meio ambiente ou bem-estar públicos e bons costumes. Também nós temos como competência do município fixar os feriados municipais, porque nós temos feriados federais e estaduais que são iguais em todos os municípios. E cada município também tem os seus próprios feriados municipais, que é o próprio município que vai decidir quais são. Também é competência do município dispor sobre o serviço funerário e dos cemitérios. Tem cemitérios que lhe pertencem, e esses ele vai cuidar, e tem cemitérios que são privados, né? E esses cemitérios privados cabe ao município estabelecer as principais regras e fiscalizar. Também o município vai interditar edificações em ruínas ou em condições que possam ameaçar a segurança coletiva. E se for necessário, o município vai demolir esses prédios antigos que estão lá abandonados, que podem desabar, causando aí danos a quem está passando danos à comunidade. Também o município vai regulamentar a fixação, a colocação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Vai regulamentar as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Disciplinar sobre depósito e venda de mercadorias que forem apreendidas em desobediência a leis municipais. Vai legislar sobre serviços públicos e regulamentar processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso coletivo. Pode constituir a sua guarda municipal para a proteção dos seus bens
instituir e arrecadar os tributos de sua competência, a gente já vai ver quais são esses tributos. Também prover a defesa da flora e da fauna, bem como preservar bens locais de valor histórico, cultural e científico. E ainda contrair empréstimos, né, quando for necessário, junto aos agentes financeiros, sempre mediante autorização legislativa. Quando o prefeito quer pegar um empréstimo, primeiro ele tem que pedir autorização da Câmara de Vereadores, que vai fazer uma lei autorizando, certo? Então essas são as competências do município previstas no artigo 6º. Por outro lado, nós temos no artigo 7º, como eu expliquei antes, competências que também são do município de Taquari, mas ele não cuida delas sozinho. Ele vai exercer essas competências junto com o Estado ou com a União. São elas: zelar pelo respeito, pela guarda da Constituição e das leis, quer dizer, garantir que se respeitem as leis e as constituições no município de Taquari; zelar pela saúde, higiene, segurança, assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência; promover ensino, porque o ensino ele é concorrente, pessoal. Pensa, lá em Taquari tu vai encontrar escola municipal e escola estadual. E aí tu percebe que não é só o município de Taquari que oferece escolas. Tem escola municipal e tem escola estadual. Também o município ele vai promover conjuntamente com os demais a cultura e o esporte. Nós podemos ter também atividades de todas as esferas nessas áreas. Também amparar a maternidade, infância e os desvalidos. Aqui um serviço também de assistência social. Proteção da juventude contra qualquer forma de exploração. Tomar as medidas para restringir a mortalidade e morbidez infantil. E incentivar atividades econômicas, né, comércio, indústria, agricultura e turismo. Fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte dos gêneros alimentícios, né? Nós poderemos ter lá atuações da Anvisa, que é uma agência reguladora federal. Podemos ter a atuação da Secretaria de Saúde do Estado, da Vigilância Sanitária Estadual, e do próprio município, que tem os seus fiscais também de vigilância sanitária. Então, na questão dos gêneros alimentícios, acaba que isso é fiscalizado por todas as esferas. Também promover diretamente ou com convênio com a União e com o Estado programas habitacionais e de saneamento básico. Estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra formas de exaustão do solo. Abrir e conservar estradas e caminhos e terminar a execução de serviços públicos. Proteção de documentos de valor histórico, artístico e cultural. E ainda também, né, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte, bem como promover defesa sanitária vegetal e animal, e ainda estabelecer ou colaborar com a política de educação para a segurança no trânsito. Então, como eu comentei, é muito comum a banca formular uma questão misturando esses artigos. Ela pergunta: é competência concorrente do município? Ela copia em 4 assertivas, incisos lá do artigo 6º, e coloca uma aqui do artigo 7º, que seria a resposta correta. Então, tem que observar esse detalhe, isso pode ser uma questão aí na tua prova. O artigo 8º simplesmente diz que o município pode celebrar convênios. Claro, o município não faz tudo sozinho, e aí ele faz parcerias, faz um convênio com a União ou com o Estado, ou até mesmo com outros municípios vizinhos, para prestarem serviços aí públicos de interesse comum, se for o caso. Bom, temos na sequência os tributos, está no artigo 9º os tributos, e a banca também adora formular questões sobre os tributos. Quando a gente fala em tributos, a gente tem que entender que existe divisão de espécies dentro dos tributos, tá? São tributos, então. Primeiro, os impostos, que são os mais conhecidos de todos, as taxas e as contribuições de melhoria. Aqui é de onde o município tira dinheiro para oferecer saúde, educação e os demais serviços públicos. De algum lugar tem que sair o dinheiro. Além de repasses, claro, do governo federal e estadual, o município tem os seus próprios tributos, que vai lhe garantir uma economia própria. Os impostos, como está ali no artigo 9º, inciso 1, eles se dividem em 3 grupos. São eles o Imposto Predial e Territorial Urbano, o famoso IPTU, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos entre Pessoas Vivas, é aquele imposto que tu paga quando tu compra um imóvel. Quando finalmente compra um imóvel, tu vai lá, juntou todo o dinheiro para o imóvel, só esqueceu que tem que pagar o ITBI também. Aí tu espera mais um mês para poder comprar o imóvel para ter dinheiro para pagar esse imposto também. É esse imposto que é de competência do município. E também é de competência do município o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O que a banca vai fazer para te enganar?
ela vai misturar esses impostos que são do município com outros que não são, e vai te pedir para marcar qual que é e qual que não é do município. Tem que lembrar que no município só tem 3 impostos e não pode existir outros. É o IPTU, o ITBI e o ISS. Os 3 estão listados na letra A, B e C do artigo 9º. O que a banca traz para te enganar? Ela costuma trazer o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores. O IPVA tu paga para o Estado, tá? Metade do que tu paga para o Estado repassa para o município onde está emplacado o veículo. Só que isso não quer dizer que o tributo seja do município. O tributo é do Estado e ele tem uma transferência de uma parte para o município. Esses 3 aqui, eles são instituídos, arrecadados pelo próprio município. E são só esses 3, tá? Todos os demais impostos que estão na Constituição Federal, ou eles são estaduais ou eles são federais. Como a gente tem o ICMS, que é um imposto estadual, o IPVA, que é um imposto estadual, cai bastante em prova, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que também uma parte dele vai para o município. Só que a competência desse imposto é federal. Se a propriedade é urbana, IPTU, competência do município. Se é rural, ITR para a União. E aí também tem vários outros impostos, né, que são federais, como imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Todos esses são impostos também federais. Só vai estar certo aqui no município esses 3 impostos que estão aí listados no artigo 9º, inciso 1. Além dos impostos, o município também pode instituir taxas. É muito comum os municípios terem uma taxa da coleta de lixo, porque o município presta esse serviço e ele cobra de cada domicílio, então, uma taxa pela coleta. E nós temos também a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é quando o município gasta fazendo uma obra e esta obra valoriza imóveis. Por exemplo, um lugar que não era asfaltado, o município vai lá e pavimenta e asfalta. Ao fazer isso, o município valorizou os imóveis. Ele pode cobrar um pouco de cada proprietário, claro que limitado à valorização que teve no imóvel, né, para abater os gastos que ele teve com a obra. Bom, aí nós temos um limite total e um limite individual dentro da contribuição de melhoria. O limite individual é o máximo que o município pode cobrar de cada imóvel, de cada proprietário. E o máximo que ele pode cobrar é o quanto o imóvel valorizou. Então, se um imóvel foi valorizado em R$5.000, o município não pode cobrar de contribuição de melhoria mais do que R$5.000. E também existe um limite total. Se o município gastou, por exemplo, R$500.000 com a obra, ele não pode cobrar de todos os proprietários na soma mais do que R$500.000, porque a obra não pode ser uma atividade lucrativa para o município não é empreiteira, né? Então essa que é a ideia da contribuição de melhoria que está aí prevista também neste artigo 9º. Bom, sobre essas regras tributárias, é importante destacar ainda o artigo 11, que ele prevê que a concessão de anistia, remissão, isenção, benefícios ou incentivos fiscais, em todos esses casos, quem devia pagar um imposto, um tributo ou uma multa não vai pagar, sempre que o município vai livrar alguém de pagar um recurso público, ele precisa de autorização da Câmara. Porque o interesse de arrecadar é de todos que moram no município. Afinal de contas, o dinheiro que é arrecadado pelo município é investido em serviços públicos para a coletividade. Então, quando a prefeitura vai abrir mão de receber algum valor, antes tem que ter autorização do povo. E os representantes do povo são os vereadores que estão lá na Câmara Municipal. Por isso que só com autorização da Câmara que o município pode livrar alguém de pagar um imposto, claro que por algum motivo justificado, que são os casos de anistia, remissão, isenção, benefício e incentivos fiscais. Temos no artigo 12 algumas proibições ao município, e isso cai muito em prova. É vedado ao município de Taquari. Primeiro, exigir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça. Se o prefeito quer criar ou aumentar um tributo, primeiro ele vai mandar um projeto de lei e a Câmara de Vereadores, representantes do povo, vão ter que aprovar. Segundo, não pode o município instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente, sendo proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Não pode o município tratar de forma diferente quem está em situação equivalente. Ao instituir benefícios, incentivos e remissões, elas têm que ter um caráter de abranger todas as pessoas que se enquadrem naquela situação, que não sejam só para uma pessoa específica. Também, o município não pode cobrar tributos, conforme o inciso 3,
em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. O fato gerador é um fato que acontece e faz com que a pessoa tenha que pagar um imposto, uma taxa ou uma contribuição. Quando o município cria um novo imposto, taxa ou contribuição, é daqui para frente. Ele não vai criar agora e cobrar situações passadas, situações pretéritas. Não, é dali para frente sempre. Também não pode o município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou. O exercício financeiro é o ano calendário que a gente tem. E se neste ano o município, então, ele institui um novo tributo ou aumenta um já existente, este ano não pode cobrar ainda, só a partir do ano que vem. Tá? Esse é o princípio da anterioridade anual, um princípio de direito tributário que vem lá da Constituição Federal e, como não poderia deixar de ser, está reproduzido aqui na Lei Orgânica de Taquari. Também nós temos no inciso 4 as imunidades de impostos, que também estão na Constituição Federal e aqui é uma cópia. Quem é que não vai pagar imposto no município de Taquari? Primeiro, não paga imposto nenhum ente público que tenha órgãos em Taquari. Então, os órgãos públicos do governo estadual e do governo federal que estão instalados em Taquari, eles não pagam impostos. Eles não vão pagar IPTU, nem ITBI, nem ISS. Não pode o município cobrar impostos de outros órgãos públicos, de outros entes públicos. Segundo, templos de qualquer culto, imunidade de impostos, então, para as atividades religiosas. Terceiro, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos. E ainda, livros, jornais, periódicos e o papel para sua impressão. Tudo isso, o município não pode cobrar impostos. Ele pode cobrar taxas ou contribuições, mas impostos ele não pode cobrar em nenhuma dessas hipóteses aqui do inciso 4, tá? Porque o inciso 4 traz imunidade de impostos, não de tributos. Lembrando que o imposto é uma das espécies de tributo previsto aqui, então, nesse artigo 12. Tranquilo, pessoal? Essa aula está ficando muito extensa, vamos parar por aqui. Próximo vídeo eu volto para a gente avançar aqui na Lei Orgânica de Taquari e nós já vamos conversar sobre o primeiro dos poderes. A gente viu no começo que são dois poderes, legislativo e executivo. Próximo vídeo a gente entra, então, no estudo, a partir do artigo 13, do primeiro dos poderes, que é o poder legislativo. Vamos saber tudo o que temos que saber sobre a Câmara Municipal de Taquari para a prova do nosso concurso. Dá um clique que eu já volto. Até logo.